Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo, nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a igreja O Brasil para Cristo. A sua origem, né? Uma igreja genuinamente brasileira, fundada por missionário brasileiro. Por que genuinamente brasileira? Porque ela foi fundada por um missionário brasileiro. Diferente de outras igrejas que vieram antes, como a Assembleia de Deus, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista e outras, que foram fundadas por missionários estrangeiros. Elas foram fundadas em solo brasileiro, sim, mas por estrangeiros. Agora essa não, ela foi fundada por um brasileiro, por um missionário brasileiro aqui no Brasil. Então é praticamente a primeira igreja genuinamente brasileira. Então você vai conhecer de forma resumida a história dessa igreja, O Brasil para Cristo, que é uma igreja importante, que deve ser relatada nessa minha série sobre a história da igreja, que ela foi fundada no século XX, ali na metade do século XX. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. Fundada em 1956 pelo missionário Manuel de Melo, a instituição, que começou como um movimento itinerante de evangelismo, cura e libertação, quebrou paradigmas religiosos, enfrentou a censura do regime militar e, por fim, se notabilizou como uma das maiores denominações evangélicas do país. Tudo começou em 1955, quando Manuel de Melo, um pregador de apenas 26 anos, oriundo das igrejas Assembleia de Deus e Quadrangular, reuniu em sua casa cerca de 40 irmãos e amigos a fim de compartilhar uma visão que havia recebido de Deus, ainda na infância. Melo desejava ansiosamente organizar um movimento evangelístico de cura e libertação em toda a nação brasileira. Apesar da ideia um tanto utópica, o grupo empenhou esforços e, em poucos dias, passou a realizar cultos em uma tenda improvisada na Vila Carrão, um bairro pobre da capital paulista, sob o nome Igreja de Jesus Betel, o Movimento do Caminho. Programa A Voz do Brasil para Cristo. No ano seguinte, Melo inicia um projeto paralelo de evangelismo, desta vez através do rádio, uma iniciativa bem-sucedida, e populariza imediatamente o seu ministério. Numa atitude visionária, mesmo frente às críticas de liderança cristã que considerava o rádio um instrumento profano, o missionário, juntamente com o pastor Alfredo Rachid Góes, adere ao evangelismo radiofônico e, através da emissora Piratininga de São Paulo, conquista um número expressivo de ouvintes. O programa é um sucesso e logo a Voz do Brasil para Cristo passa a ser veiculado internacionalmente pela Rádio Tupi, permanecendo no topo das pesquisas de audiência por 34 anos consecutivos. É um grande feito. Mal os trabalhos haviam começado e a igreja é intimada a providenciar a legalização do estabelecimento. Assim, no dia 3 de março de 1956, a instituição, unida a mais 13 denominações independentes, oficializa o início das atividades evangelísticas. Deixa de se chamar Igreja de Jesus Betel e, devidamente registrada, passa a ser denominada Igreja Evangélica Pentecostal. O lema O Brasil para Cristo é incorporado ao nome oficial em 1974 e a patente é registrada em 1985 pelo pastor Ivan Nunes, na época o presidente nacional. Nos primeiros anos, o crescimento da denominação surpreendia a todos. Diariamente, Manuel de Melo recebia convites para a realização de cruzadas evangelísticas em todo o Brasil. Milhares de pessoas lotavam praças, teatros e estádios para vê-lo pregar. Por todas as cidades onde a denominação realizava os encontros de milagres, jornais e revistas seculares estampavam manchetes como: um missionário faz curas na Praça Dantas Barreto, um paralítico ficou andando perfeitamente, um mudo falou com um repórter e uma verdadeira multidão presenciou os milagres de fé. Acusações e perseguições. Durante a ditadura, cresceram também as acusações de curandeirismo e charlatanismo contra Manuel de Melo. No entanto, isso não o impedia de denunciar publicamente ou em fóruns internacionais, como no Conselho Mundial de Igrejas, os abusos e as injustiças do regime militar que visava impedi-lo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabendo que era vigiado e perseguido 24 horas por dia, não se calava diante das ameaças, afirma pastor Ivan Nunes, que conviveu com Manuel de Melo. Segundo Valéria, não eram raras as vezes em que o missionário dizia, em cima do palco, aos agentes da Polícia Federal aqui presentes, aviso, podem ligar os seus dispositivos de gravação agora, porque eu estou pronto para iniciar a minha pregação. Uma ousadia que lhe custou 27 detenções
felizmente sem qualquer condenação. Era muito corajoso. Mas as perseguições não foram apenas regimentalistas. A segunda onda de avivamento no Brasil, onde ficou conhecido o período, trouxe descontentamento a muitas denominações, sobretudo a Igreja Católica. Nessa época, o Brasil viu a denominação lamentar a destruição de seus templos e edificações, como foi o caso do primeiro tabernáculo construído num terreno cedido à igreja pelo então prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros. Em 1959, meses depois, inesperadamente, conforme o relato da edição 29 da revista Moderna, o mesmo prefeito, num gesto de vandalismo, mandou homens pela madrugada para derrubar aquela casa de Deus. Se por um lado a denominação crescia, já que diversos líderes de igrejas independentes pediam ingresso na convenção, por outro lado, o ministério sofria a oposição da própria comunidade cristã. Segundo o livro Vida e Obra do missionário Manuel de Melo, escrito pela jornalista Valéria de Melo e lançado há 2 anos por ocasião do Jubileu de Ouro da denominação, algumas atitudes escandalizavam a liderança conservadora. Este é o caso da liberação do uso de instrumentos musicais como guitarras e baterias dentro do templo e também a locação de teatros, estádios de futebol e casas de espetáculos para a realização de cultos de milagres. Segundo a jornalista, diversos pastores usavam os púlpitos para recomendar membros de suas igrejas a não comparecerem às reuniões realizadas nesses ambientes, mas nada parecia travar o crescimento. A igreja hoje. De lá para cá, o Brasil para Cristo se notabilizou como uma das maiores instituições religiosas do país. Avaliamos que 30% da nação já foi alcançada, considera o ex-presidente nacional, pastor Orlando Silva, que continua: hoje temos o objetivo de plantar a bandeira da denominação em 2 capitais ainda, Palmas e Porto Velho. Individualmente, a maturidade cristã de um membro é o alvo de todos os nossos pastores. Durante todos esses anos, o lema continua o mesmo: ganhar o Brasil para Cristo. No entanto, isso não tem impedido a igreja de avançar além fronteiras. Segundo José Estevanato, pastor-presidente da Missão Desafio, órgão do Conselho Nacional das Igrejas OBPC, que é o Brasil para Cristo, que viabiliza o trabalho denominacional no exterior, atualmente temos cerca de 70 missionários atendendo a projetos de implantação de igrejas no exterior. Hoje a denominação já tem igrejas no Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e até 2010 nosso planejamento é plantar igrejas nos 10 países da América do Sul. Esse artigo aqui, pessoal, é antigo, um pouquinho antigo, então pode ter certeza que muitas dessas igrejas já foram implantadas em outros países. A violência, no entanto, só contribuiu para que a denominação pudesse ver a solidariedade do povo brasileiro. Menos de 4 meses depois, muitas doações vindas de todos os estados e até de fora da nação possibilitaram a reconstrução de um novo tabernáculo. Cerca de 20 anos depois, no 1º de julho de 1979, sob a presidência nacional do pastor Olavo Nunes, o sucessor de Manuel de Melo e o único líder a ser nomeado ao cargo pelo próprio missionário, a igreja inaugurou a sede nacional da denominação, um templo com capacidade para 10.000 pessoas que, na época, foi considerado o maior templo evangélico do mundo. Então é isso, pessoal. Aqui está a fonte das informações desse vídeo e eu espero que você também pode continuar pesquisando em outros artigos, sites, livros, escritos. Fique à vontade. Meu intuito é sempre fazer a pessoa buscar informações também por conta própria. Isso aqui é só uma contribuição minha, mas você pode continuar pesquisando. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe o teu comentário também nesse vídeo para saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.